Fala galera, graça e paz, estamos aqui para mais um vídeo de terça-feira. Esse aqui é o Peregrino, faça parte da família, inscreva no canal, comenta, compartilha, se curtiu bota um joinha aí no final. Estamos lendo Romanos de carreirinha, hoje a gente vai ler o capítulo 12, capítulo muito bom de se ler. Como sabemos, Romanos é uma carta escrita por Paulo aos romanos, a igreja em Roma. Muito interessante hoje. Hoje eu vou ler capítulo 12, como eu disse. Eu gostaria de chamar esse capítulo de A Vida do Cristão na Prática. Na prática, desde o culto, na igreja, em casa, na rua, onde ele estiver fazendo culto, desde o culto a Deus ao testemunho na rua. Pois o nosso culto a Deus não pode ser só limitado a um local. Aonde a gente estiver, a gente tem que ser o mesmo. Aquele que bota Deus em primeiro lugar, aquele que honra Deus em qualquer lugar, aquele que se dedica a Deus com sinceridade. Ou seja, se é com sinceridade, se é com verdade, se é em espírito, não se limita a um espaço físico. Se limita a um espaço físico, está errado. Se limita a um espaço físico, a gente é só ator. A gente está só atuando. A gente está igual um ator de novela, de filme, de seriado. Por quê? Quando eles entram no camarim ou quando eles entram no local de gravação, eles é uma pessoa, eles é um personagem. Mas quando eles saem, é outro. Que a gente não seja assim. Porque alguns de nós, infelizmente, quando a gente não vigia, na igreja a gente é uma coisa, fora da igreja a gente é outra coisa. A gente tem que perguntar à nossa família. É isso aí, bem pensado, Henrique. Pergunta a sua esposa ou pergunta o seu esposo. Pergunta aos seus filhos. Será que eu sou a mesma coisa na igreja e em casa? Porque se ele disser não, aí a gente estava distraído. Não estávamos vigiando. E passemos a ser. Mesma coisa que a gente é na igreja, a gente tem que ser em casa. A gente tem que ser na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde a gente frequentar. Mesma coisa. Então vamos ler Romanos, capítulo 12. Portanto, irmão, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional ou o culto espiritual de vocês. Esse é o culto de vocês. Aqui Paulo está pedindo aos irmãos que, portanto, irmão, rogo, peço a vocês insistentemente, eu imploro a vocês, ou eu incentivo vocês, pelas misericórdias de Deus, pare e pensa no que Deus fez por nós, pare e pensa em tudo que Ele fez por nós sem a gente merecer. E ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo porque estamos vivos. Depois de morto já não tem mais chance. Depois de morto não tem aquela de querer adorar a Deus. Ah, Deus, eu quero te adorar. Não. Você lembra da parábola do rico e do Lázaro? O rico que pedia, olhava para o outro, eu não lembro se ele olhava para o alto e via Lázaro. Ele pedia a Lázaro para poder molhar o dedo e botar na boca dele, porque ele estava com muita sede. Ele queria ter algum acesso às coisas de Deus. Depois ele queria ter acesso aos parentes para falar das coisas de Deus. E não podia, já era tarde. Então, vivo porque estamos vivos. Sacrifício vivo. O que significa sacrifício vivo? Enquanto estamos vivos, podemos renunciar às coisas deste mundo. Se sacrificar é renunciar. Não tem as mães que às vezes deixam de comer para dar ao filho?
Não tem as mães que às vezes se endividam para dar um presente ao filho? Isso é um sacrifício. Sacrifício vivo, santo e agradável. É a gente se renunciar por Deus, renunciar à nossa própria vontade. Às vezes a nossa vontade é estar numa festa, mas é dia de culto, é um dia de domingo, é um dia especial para a gente cultuar a Deus. A gente está renunciando à festa para ir a um culto, cultuar a Deus. Às vezes, algo é tão prazeroso, mas é errado. A gente prefere não ter esse prazer por causa de Deus, nosso Senhor. A gente está abrindo mão de algo que nos daria prazer porque a gente prefere Deus. Consegue entender? Está entendendo? É alguém, como é que eu posso dizer, tendo uma oportunidade de emprego que vai dar muito dinheiro, só que aquele emprego vai fazer ele mentir, só que aquele emprego vai fazer ele desonrar a Deus. Ele prefere abrir mão do emprego, que ganharia muito dinheiro, para honrar a Deus, para dizer a verdade, para não mentir. Sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional. Desde lá na igreja, ou em sua casa, ou no seu trabalho, ou na rua, onde você estiver. Cultuar a Deus não pode se limitar a um espaço, porque se limitar a um espaço é religião. Se limitar a um espaço é errado, já está na mentira. Você está sendo um ator, uma atriz. E Deus não quer ator nem atriz, Deus quer ser humano. Deus quer coração de carne, do jeito que Ele fez, sincero. Tá entendendo? Sincero diante dele. Igreja, trabalho, escola, rua, casa, onde você estiver, em todo lugar, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Não se amolde ao padrão deste mundo, ou seja, não faça do jeito deste mundo, não viva de acordo com este mundo, porque esse mundo está o quê? Esse mundo está perdido. Esse mundo está perdido. Esse mundo está valorizando as drogas. Esse mundo está valorizando a prostituição. Esse mundo está valorizando a gula. Esse mundo está valorizando tudo que é vaidade. E, infelizmente, tudo que desagrada a Deus. Eu não suporto, eu não sei como essas músicas tocam com tanta frequência, cara. É só a mente das pessoas mesmo que estão cegas. Cegas. O entendimento está cego. Parece que a audição entra de um jeito como se eles não estivessem prestando atenção na letra. Eu moro na favela, todo momento aquelas músicas fazendo apologia à prostituição, bem explícito. Os idosos, os antigos, estão já de cara no chão, já andam envergonhados, já andam de cabeça baixa, porque são letras obscenas. Esses jovens de hoje em dia que cantam essas músicas desrespeitam os pais, desrespeitam os avós deles e dos outros, sem contar as crianças. É um desrespeito. Isso devia ser tomado como um abuso, porque palavras também são abuso. Um abuso de criança, um desrespeito aos mais velhos. É terrível essa letra de prostituição. Ainda fazem apologia à droga, à criminalidade. E é o que mais toca na favela. Paz de mim. Toca mais que louvores. Toca mais do que outros estilos de música. Junta todos os estilos junto. Essa música, esse tipo de música que eu nem chamaria de música, mas vai lá, né? Chamam de música, classificam como música. Toca mais. É terrível. Então não se amolde a este mundo. Não é porque esse mundo toca mais funk, mais besteira, mais músicas que não prestam que você vai ouvir também. Não é porque esse mundo prefere a mentira que você vai preferir a mentira. Não é esse mundo que prefere a injustiça que você vai preferir a injustiça. Não se amolde a ele. Não se amolde a ele.
Mas transforme-se pela renovação da sua mente para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renove-se com a transformação na sua mente. Você está ouvindo essa palavra, se desperte. Essa palavra tem que te incomodar. Se não te incomodar, posso fechar a Bíblia e parar. Por quê? Vai entrar no ouvido e sair no outro. Tem que te incomodar a mudar. Ah, Henrique, eu faço isso aí que você está falando. Beleza. Pense em alguma coisa que você ainda não está fazendo. Porque ainda não somos perfeitos. Nós temos sempre que, quando ouvir a palavra de Deus, nos incomodar em alguma coisa. Nos incomodar para mudar. Porque a palavra de Deus vem nos confrontar a mudar, a melhorar, sempre para Deus. Não somos perfeitos. Em Gênesis, Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Hoje em dia, Deus está fazendo o homem à sua imagem e semelhança, como se fosse de novo, porque o homem se perdeu. E se o homem disser que não tem pecado, ele é mentiroso, como disse João. Ele é mentiroso. Então, temos que mudar, a palavra tem que confrontar, transformar-vos pela renovação da vossa mente. Não faça igual o mundo faz. Faz de acordo com o que você estiver aprendendo. E a nossa fonte de aprendizado está aqui, ó, na palavra, na comunhão com Deus, no dia a dia caminhando com Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo o conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Seja sincero. Se você tem um dom de mestre, ensine. Se você tem um dom de profetizar, profetize de acordo com a fé que Deus te deu. Não precisa ficar mentindo. Com Deus não precisa dessa falsa modéstia. Se você sabe, você sabe. Não que você vai ficar se gabando, mas também você não vai dizer, eu não sei não. Eu não sei. Eu não sei ensinar. Eu não sei profetizar. Deus não me deu isso não, se Deus deu. Então, cada um tenha de si mesmo, né? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado. Se você é, beleza, só não vai se gabar por isso, só não vai se orgulhar por isso. Tem a ver com o convívio da igreja, tem a ver com o convívio fora da igreja. Ser modesto não significa ser falso modesto, não significa dizer que não é o que é. Entendeu? Você é filho de Deus? Sou servo. Deus chama a gente de filho. Você é filho de Deus? Eu sou servo, sabe? Aquela pessoa que é modesta demais. Tu é filho de Deus. Deus te adotou. Ele te comprou como um filho. Você é filho de Deus. E filho de Deus tem autoridade na terra, autoridade de Deus, autoridade para pegar a palavra, autoridade para profetizar, autoridade para abençoar. Então fala, sou sim. E eu te abençoo em nome do meu Pai. E eu te abençoo segundo a autoridade que Deus me deu no nome de Jesus. Profetizo sobre a sua vida. A palavra de Deus disse assim, assim, assado. Todo aquele que crê, for batizado, será salvo. Pregar a palavra com autoridade porque Deus nos deu. Deus nos fez sacerdotes reais. Ou seja, somos príncipes filhos de Deus, somos sacerdotes de Deus para aqueles que precisam de salvação. Sacerdote é aquele que intercede, aquele que ora, aquele que se sacrifica pelo próximo. Aquele que leva a Deus para o próximo, aquele que faz a reconciliação. Primeiro Jesus. Jesus morreu para que nós tivéssemos reconciliação com Deus. Mas aqueles que não conhecem a palavra, a gente leva essa reconciliação para eles com Deus. Sacerdotes, somos sacerdotes.
filhos de Deus e sacerdotes na terra. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado todos aos outros. Ou seja, somos um. Não adianta a gente dizer que não depende do outro. A mão esquerda depende da direita para lavar, e vice-versa. O pé direito depende do esquerdo para se equilibrar conforme anda. Sabe? O corpo todo precisa do ouvido, das orelhas para ouvir. Precisamos dos olhos. Então, cada membro tem a sua função, nenhum deles é dispensável. E nenhum deles faz todas as coisas. Dependemos um do outro. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero. Sincero. Nada de abraço falso, nada de sorriso falso. Sincero. Não precisa andar sorrindo. Se você não quer sorrir, não precisa andar sorrindo. Não estou dizendo para você andar carrancudo. Se você está andando carrancudo, alguma coisa tem de errado. Vai dobrar o joelho e vai orar. Vai ler a palavra, vai orar, chega a Deus. Só estou dizendo aqui que o amor tem que ser sincero. Não vai sorrir com falsidade. Não vai abraçar com falsidade. Não vai dizer ao irmão, à irmã, eu te amo com falsidade. Entendeu? Se for para dar um abraço sincero. Se for para sorrir, um sorriso sincero. Se for dizer te amo, com sinceridade. Antes, melhor não dizer. Vai aprender a amar primeiro. Vai aprender. Amar se escolhe. Amar se aprende. Amar cresce com o tempo. Ninguém ama alguém sem conhecê-la. Ninguém ama alguém sem conhecê-la. Você ama a sua esposa. Você amava ela antes de conhecê-la? Pode ser que começou a despertar uma paixão, mas passar a amar só com o tempo. Vice-versa com o esposo. E com Deus também. Nós não amávamos Deus. Ele nos amou primeiro. Quando nos aproximamos, com o tempo a gente vai aprendendo a amar o nosso Senhor. Com o tempo a gente vai aprendendo a amar nosso Deus. Com o tempo, com o convívio. Tá entendendo? Então o amor se escolhe. Não, o amor se decide, escolhe, se aprende. Melhor, o amor escolhe, se aprende e cresce com o tempo. Eu escolho amar a Deus. Me rendo a Ele, me rendo ao amor dEle. Com o tempo eu vou aprendendo a amá-lo com sinceridade e com o tempo esse amor cresce. Até quando? Aleluia, eu conhecê-lo, ter uma experiência mais íntima com Ele, quem sabe ver Jesus. Tem gente que vê Jesus, tem gente que já viu Jesus. E depois que eu ver Jesus, sinceramente, eu creio no fundo do meu coração que nada mais vai importar. Nada mais vai importar. Nada mais será capaz de me incomodar a ponto de me fazer pensar em desistir no caminho. É normal. O cliente pensa em desistir no caminho, mas quando ele tem uma experiência real com Jesus, meu querido, minha querida, não tem como querer voltar atrás. Os primeiros eram testemunhas oculares. Ele costuma dizer que um dos motivos pelos quais eles morreram. Quem foi testemunha ocular de Jesus, nada mais importa. Lê os evangelhos, lê em Atos. Aqueles que pregavam, eles eram testemunhas oculares.
Ali, na metade do primeiro século, antes de 50 depois de Cristo, por ali até 60, eu acho que ainda tinha testemunhas oculares. Pessoas que andaram com Jesus, pessoas que viram Jesus. E pessoas que viram Jesus depois de ressuscitado. A Bíblia diz que ele passou 40 dias aparecendo aos homens. Apareceu a muitos depois de ressuscitado. Testemunhas oculares, pessoas que viram Jesus e falaram a respeito. Testemunhas oculares. Dediquem-se uns aos outros. Aqui, ó. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor com intensidade, com dedicação. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Oração é perseverança. Perseverança, não pare de orar. Ore sempre, todos os dias ore. Ore todos os dias. Por que não? Persevere na oração. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os outros em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade, sejam generosos, doem-se, faça oferta. Se tiver alguém precisando perto de você, compartilhe. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoem. Aqueles que te incomodam, aquele que fala mal de tu, aquele que te amaldiçoa, você não amaldiçoa, você abençoa. A Bíblia manda abençoar. A gente, conforme Jesus disse, a gente tem que viver diferente do que a antiga lei, diferente do que o mundo prega, como está escrito, não se conformei com este mundo. A antiga lei falava olho por olho, dente por dente. Jesus mesmo disse. Lembra do que foi dito? Olho por olho, dente por dente, eu porém digo. Abençoa, não amaldiçoa. Aí fala sobre amar aqueles que perseguem, interceder por eles, orar por eles, sabe? Aí fala a respeito disso. Em vez de amaldiçoar, não, a gente tem que abençoar essas pessoas. Porque até então elas estão cegas. Lembra de Jesus na cruz? Ele falou, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Estão cegas. Estão cegas. Abençoe aquele que os persegue. Abençoe, não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Sabe, se teu irmão está feliz, fica feliz com ele. Teu irmão está triste, fica triste com ele. Não deixa teu irmão sozinho. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de disposição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. No mundo, o mundo ensina. Ande com quem é grande, onde com quem está mais à frente de você, o mundo só ensina isso. E se você andar com alguém que não está acima de você, você não vai aprender, você não vai crescer, o mundo prega isso. Eu já ouvi muitas vezes. Ouve coach, você vai ouvir coach falar isso. Se você andar com os grandes, você vai aprender e vai ficar grande. Mas a Bíblia diz assim, ó, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas em posição inferior. Não sejam orgulhosos aos seus próprios olhos. Esteja disposto a se associar-se a pessoas que ainda estão aprendendo, pessoas que estão começando a caminhar agora, pessoas que é mais carente que você, precisando mais de Deus, precisando mais de um ombro amigo, precisando mais de um conselho. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos.
ter bom testemunho. Tenha bom testemunho. Aquele que não tem bom testemunho difama o nome de Jesus. O cristão que não tem bom testemunho difama o nome de Jesus. Você tem uma responsabilidade. É claro que tem que ser em sinceridade, não só para ser visto, mas também para ser visto. Sabia? Também para ser visto. A Bíblia diz que há nuvens de testemunha ao nosso redor. Ou seja, as pessoas ao nosso redor estão vendo a gente. A gente é como uma luz, é uma lâmpada. A Bíblia diz que a gente é a luz do mundo. Como uma cidade edificada sobre um monte. Imagina uma cidade lá no monte. De todo lado vai dar para ver a cidade. De longe vai dar para ver a cidade. Você é assim, de longe você é enxergado. Eu aqui, pregando esse vídeo na internet, eu estou sendo enxergado. Se eu chegar na rua e der um mau testemunho, a pessoa vai olhar e falar: aquele ali é servo de Deus, aquele ali é da igreja. Aquele ali, fala que é de Jesus Cristo. Olha o testemunho que ele está dando lá. Se for para ser de Jesus Cristo desse jeito, eu não quero ser, não. A pessoa que me viu pela internet. Eu aqui pregando, eu estou me expondo. Eu não estou aqui só para aparecer. Para aparecer também e dar testemunho. Mas o principal é levar a mensagem. É te incomodar aí. No sofá, no trabalho, na escola, onde você estiver ouvindo essa mensagem. É te incomodar. Assim como a palavra também me incomoda. A palavra incomoda a mim, incomoda você, incomoda todos aqueles que têm interesse de mudar. Só não incomoda quem não tem interesse de mudar. Se a palavra não está te incomodando, você não está interessado em mudar. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Perdoa. Mesmo que você tenha sido a vítima, vá lá tentar fazer reconciliação. Mesmo que você esteja certo em alguma situação, tenta entrar num consenso, tenta ter uma conversa para ter paz. No que depender de você, tenha paz com todos. Sabe? Faça o que tu puder, o que tiver no teu alcance, para ter paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Vai dar motivos para ele pensar o contrário. Sabe? Se a pessoa tem ódio de você, tem raiva de você, e você, pelo contrário, mostra amor para ela, mostra compaixão, mostra fraternidade, ela vai ficar com a cabeça a mil, vai ficar pensando como pode eu maltratar ela e ela me tratar bem. Como pode eu entristecer ela e mesmo assim ela me amar? Como pode eu xingar ela e ela me abençoar? Trata o teu parente assim para tu ver se não vai haver mudança. Porque brasas vivas tem o sentido de um bom testemunho que tu tá dando e algo para ela pensar. A cabeça dela vai ficar a mil, vai ficar pensante, vai ficar rodando lá dentro dela. Como pode? Como pode? Como pode fulano de tal me tratar bem depois de eu tratar ela mal? Dessa forma você pode ganhar o seu parente. Se é o seu marido que te maltrata, trate ele com respeito, com preocupação, com amor. Chegou em casa cansado do trabalho, uma comida pronta. É fácil? Não, não é fácil. Mas a Bíblia diz: no que depender de você, tem paz com todos. Se ele te maltrata, se alguém te maltrata, deixa com Deus isso. Faça o que a Bíblia diz, faça o que a palavra de Deus diz, faça o que Jesus ensinou. Mostre amor. Mesmo que essa pessoa não mostre amor por você, mostre amor por ela. Jesus mostrou amor por nós. Antes da gente amar a Deus, como eu disse, ele nos amou primeiro.
Então, antes da pessoa te amar, ame ela primeiro. A gente tem que ser igual a Deus. Deus está fazendo a gente a sua imagem e semelhança. Ele está refazendo aquilo que se perdeu. Nós éramos imagem e semelhança de Deus. Ele está fazendo de novo. Então, eu sei que é difícil. Tem pessoas que falam, não, Henrique, eu não consigo. Não consigo. Se me pisar no meu calo, eu me estresso logo. Eu sei que tem pessoas assim que estão me ouvindo. Mas a gente tem que aprender. A gente tem que mudar. A palavra chegou de encontro a você neste momento. Muda isso em você. Muda isso em você. Com Deus não tem essa. Deus ensina aí. Se pisou no teu calo, não se estressa, não briga, não devolva mal por mal. Trate bem. Se você tratar a pessoa que te maltratou bem, se tu tratar bem a pessoa que te maltratou, tu vai dar motivos para ela pensar a seu respeito, para ela pensar no testemunho que tu dá. Essa pessoa é uma pessoa diferente. Ela serve a Jesus de verdade. Ela é sincera no que ela crê. Ela é sincera no que ela prega. Ela é verdadeira. Desse jeito você vai ganhar ela para Jesus. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se por acaso alguém maltratar a gente, e a gente maltrata ela também, o inimigo que está por trás de tudo que é ruim, o inimigo de nossa alma vai acabar ganhando a guerra. A gente está aqui, é uma batalha. Todos os dias é uma batalha. O mundo que jaz no maligno é influenciado pelo maligno. É influenciado pelo inimigo de nossa alma. Por isso a mentira, a prostituição, o tráfico, a droga, a injustiça, todas essas coisas é forte, porque o inimigo da nossa alma quer que a gente se perca. E se a gente se deixar levar por essas coisas, ele ganhou. Ele ganhou. Não se deixe vencer por isso, mas vença isso com o bem. Se o inimigo trouxer alguém para querer tirar a tua paz, para querer te estressar, para querer te atiçar a ira, a raiva, não deixa ele ganhar. Ganhe ele com o bem. Trate bem a pessoa que te maltratou. Não amaldiçoe ela, ore por ela. Aleluia. Aleluia. Ore por ela em vez de devolver o mal. Lemos Romanos 12, uma palavra ótima para a gente, maravilhosa. Espero que você tenha compreendido, que tenha te incomodado. Não quero que tenha sido, foi muito agradável e não tenha me incomodado em nada. É agradável, a palavra de Deus é agradável, principalmente quando a gente entende. Mas também ela confronta, ela incomoda. Como eu disse, se ela não incomoda, seria melhor talvez se eu não tivesse nem aberto. Eu sei que às vezes tem palavra que é muito agradável e não tenha confronto, mas é muito importante que tenha confronto, porque quando tem confronto, tem mudança, tem renúncia. Quando tem renúncia, tem adoração. Esse é o nosso sacrifício vivo e agradável a Deus, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.